Ainda estamos em clima de São João, uma das festas mais importantes do Nordeste. E aqui no Maranhão, São João vai até julho e a gente se diverte, brinca. Sejam bem-vindos ao Papo de Cadeira. Este programa é um oferecimento de Horto Hospitalar, distribuidora oficial da Coloplast no Maranhão. Cuidado e qualidade que fazem a diferença. Viva Estúdio, produção de conteúdo digital de alto padrão, conectando ideias com excelência. Estou muito feliz hoje em receber um artista que leva o nosso DNA, além da música, leva na pele, leva na sua roupa, leva o Maranhão aonde vai. E leva o Maranhão para o mundo, com vocês cantando Flávia Bittencourt. Presinto que esse vento leve leva algo que eu carrego comigo, assim como a chuva que cai e com a corrente vai e não volta mais. Presinto que esse vento leve leva algo que eu carrego comigo, assim como a chuva que cai e com a corrente vai e não volta mais. Pode o vazio ser assim tão frio e me encher de mágoa e de solidão, mas eu preciso sair desse abismo e me esvaziar de vez de tanta escuridão. Presinto que esse vento leve leva algo que eu carrego comigo, assim como a chuva que cai e com a corrente vai e não volta mais. Pode o vazio ser assim tão frio e me encher de mágoa e de solidão, mas eu preciso sair desse abismo e me esvaziar de vez de tanta escuridão. Eu sou simplesmente apaixonado por essa música. Vazio faz parte da música da minha vida, assim, faz parte de mim, faz parte da minha essência. Eu sempre digo para Flávia que é uma das músicas que eu mais amo, porque me identifico muito. E hoje eu estou vestindo um look da Savage, essa camisa maravilhosa da nova coleção deles. Ainda dá tempo de você ir na Savage. Olha só que linda essa camisa. Comigo aqui no estúdio ela, né, que carrega essa voz, que tem essa voz linda e carrega no seu DNA, na sua voz, na sua musicalidade, o nosso Maranhão para o mundo. Muito bem-vinda, Flávia Bittencourt, é um prazer enorme te receber. Estou muito feliz. O prazer é todo meu. Eu estou muito feliz também de ver assim radiante esse programa, com esse programa belíssimo, lindo, não é, minha gente? Olha esse cenário, que coisa maravilhosa. E que bom estar aqui.
E é muito bom, Flávia, a gente levar para o Brasil inteiro a nossa cultura, né, e você já faz isso, né, você já leva a nossa cultura para o Brasil e para o mundo, porque você traz muito essa identidade da música, na sua musicalidade você traz os nossos instrumentos, a nossa sonoridade, você mistura com essa sua música que é incrível e única. Flávia, você poderia ter seguido muitos caminhos, mas você decidiu carregar o Maranhão. Em que momento você entendeu que sua arte também seria uma forma, de representar a nossa terra, de representar o Maranhão? Eu sou, uma pessoa que eu diria, que realmente vive a música, a arte, de uma forma muito genuína, né. Eu, desde o início de minha carreira, sempre escolhi um repertório que realmente me tocasse, porque eu acho que é o que vai me ligar às outras pessoas que estão ali, né, afinal de contas é uma troca. No momento que eu estou ali no palco exposta e fazendo minha música, eu acho que as pessoas que se ligam ao meu trabalho vão se ligar dessa forma também, não é, de uma forma genuína mesmo, né, onde a gente ali está numa conversa, de emoções, não é, de sentimentos e a letra e a música, ela faz esse trabalho por si só muito bem, né, e ser esse veículo, né, da arte, da música, também me faz muito bem, né, e quanto mais verdadeiro, não é, sempre foi assim e eu espero continuar tendo, não é, forças e que continue, assim, né, que eu possa escolher o repertório de acordo com aquilo que me toca, e que consequentemente vai tocar o outro. E a música maranhense, os nossos ritmos fazem parte, naturalmente, da minha bagagem musical, né. Então quando eu misturo alguns ritmos do Maranhão no repertório, nos arranjos, é a minha bagagem de vida, né, que tá ali junto. Mas assim, em tempos, né, de streams, de Uhum. não é fácil, eu imagino Não, que não seja não. fácil. Não foi fácil no início e eu acho que a gente passa por um momento também, né, e que eu tenho que me adaptar, assim como todos os outros artistas, onde realmente a arte em si já não é uma prioridade, não é? Então, essa coisa da celebridade, da subcelebridade, Sim. eu me considero uma artista, ainda, né, eu não sou uma celebridade, eu sou uma artista que sempre prezou pela arte, né, então me vi muitas vezes como um peixe fora d'água nesse sentido, né, de e agora, né, as redes sociais, a gente tem que cuidar das redes sociais, quer dizer, com a mesma prioridade com a qual eu cuido, não é, da minha voz, das minhas composições, daquilo que eu quero mostrar para o público, então eu senti muita dificuldade nesse sentido, mas é uma realidade. A primeira vez que eu te vi no palco, eu já conhecia a tua música, mas a primeira vez que eu te vi no palco foi em uma apresentação com a Ana Botafogo. Sim, Você estava grávida, inclusive. eu estava grávida. E foi tão lindo, e assim, eu achei tão genuíno, e assim, eu percebo que não mudou nada, né, aquela Flávia continua sendo aquela Flávia. Isso tem um peso? Pois é. Aquele período inclusive, né, eu gestei não só a Júlia, mas 2 trabalhos, que foi o Mulher com a Ana Botafogo, esse musical que a gente trouxe para o Maranhão, Sim, visitou em São sim. Luís, e Imperatriz, além do Rio, também uma temporada no Rio, e também o Leve, o DVD Leve, também gravei. Lindo também, lindo. Grávida da Júlia, a Júlia estava E eu acho que esse momento foi lindo, porque são músicas maravilhosas, né, Pois é, composições foi lindas. o Leve foi a gente fez ali uma releitura da carreira mesmo, né, dos 3 álbuns, tinha músicas dos 3 álbuns e mais algumas outras, assim, foi um DVD muito especial. Meu primeiro DVD, e, enfim, foi um momento O São especial. João é um período de muita emoção, né, para o Maranhão. O que a Flávia criança sentia ao ouvir esses tambores, o cacuriá, o que que a Flávia criança sentia? Ela já pensava em ser a Flávia cantora? Olha, cantora não, porque eu era uma criança muito tímida. Eu vivi mas eu já tocava, eu ganhei de presente um piano.
de cauda em miniatura, claro, do meu pai. Então foi onde eu tirei as primeiras melodias. E tem uma curiosidade nessa história, que eu vou tentar ser sucinta aqui, mas ele foi numa loja para comprar uma boneca, na verdade, ele tinha dinheiro para uma boneca, nós somos 4 irmãos, então não tinha esse dinheiro, assim, não é. E, e no dia que a gente chegou na loja, ele me levou e eu fiquei naquele piano, não queria largar o piano. E aí ele dizia: "Minha filha, pelo amor de Deus", me contando depois, porque eu não lembro, né. "Eu não trouxe dinheiro para isso". E aí o vendedor falou: "Não, mas o senhor pode parcelar", aquela história, e eu chorando. Ele falou: "Tá, vamos levar então esse piano". Eu só sei que eu tenho foto dele comigo, desse piano tocando, eu tocando, tirando as melodias, e foi um companheiro ali maravilhoso. Eu amava ficar horas ali te dedilhando e tirando. Eu não imaginava que seria tão importante, né, para esse contexto da musicalidade e do ouvido musical, né, foi importantíssimo. Depois, na escola que eu estudei, tive a oportunidade com o professor Raimundo Luiz, de me inscrever na Escola de Música do Estado também, que onde ele era diretor. E aí fui estudando teoria musical, mas realmente eu não pensava que seria uma artista, nada do tipo. Tanto que depois que eu terminei a escola, eu fiz farmácia, né. E em que momento surgiu a Flávia Bittencourt? Então, antes de terminar a escola, eu tinha um amigo da Alquimena, que era uma banda aqui, né, Luiz Fernando, e ele me levou para tocar num bar chamado Zanzibar. "Vamos brincar lá", que tinha um karaokê, não sei o quê. Eu falei: "Ah, vamos, né". E o Sonzara, nesse dia, falou: "Vocês não querem começar a tocar aqui?" Eu falei: "Eu não tenho nem repertório para isso, pelo amor de Deus". Ele: "Não, não, mas começa assim, abertura de fulano, de ciclano", e era Erasmo de Bel, Carlos Velame, "mas é a abertura do show". Aí eu: "Tá bom". Aí eu pegava lá umas 10 músicas e fazia a abertura. E eu fui tomando gosto, assim, né, muita vergonha no início, sim, mas fui enfrentando aquele medo e fui tomando gosto pela coisa de cantar, né, também. Até que mas era hobby e eu comecei a fazer faculdade de farmácia, e nessa época da faculdade de farmácia foi que realmente eu vi que a música estava tomando um espaço muito maior. Sim. E eu decidi então largar a faculdade para ir para São Paulo, para fazer a música. E aí fiz primeiro o conservatório, né, que era a ULM, Universidade Livre de Música em São Paulo, depois eu fiz faculdade de música no Rio, na UFRJ, no primeiro semestre. Depois eu passei para a Unirio, porque achei que era mais popular. Achei não, ela é, né. Tem professores que os professores de música da Unirio eram mais, compatíveis com aquilo que eu queria. E então, foi isso, a minha trajetória foi as coisas foram Tá acontecendo, acontecendo, né, foram mas foram a levando. Flávia criança nem imaginava que Queria ser viveria não. porque a maioria dos artistas, né, diz: "Ah, eu criança já dizia isso, vou ser cantora", né. Não, eu criança já tinha essa coisa com a Claro, música muito sim. forte, né, e uma facilidade para a música, digamos assim. Mas já de colocar isso do palco, não parece, né, mas foi um Sim. processo essa coisa da timidez, e até hoje eu ainda me pego, assim, vez ou outra, Dá o friozinho, tem que dar, né, friozinho é na o friozinho barriga. na barriga e assim: "Gente, vamos lá". Eh é um pouco difícil, não no palco, certo, mas engraçado, mas em situações de entrevista mesmo, né, de se expor e tal. No palco eu acho que tem essa coisa muito do personagem que eu Sim, comecei tem. a vestir desde cedo, até para encarar Sim. mesmo, né. E então cada música é um personagem, cada música eu estou representando ali uma situação, eu vejo muito dessa forma, né, a Flávia Bittencourt e a Flávia Pinto são pessoas distintas Você se conectou com muitos artistas, né, ao longo da sua carreira. São muitas, trabalhos juntos, né, são sim, muitas sim. collabs, mas tem um em especial que é o Dominguinhos, né, O Dominguinhos foi meu padrinho, que né. é teu padrinho. É, e foi uma pessoa muito especial, porque eu conheci logo que eu cheguei em São Paulo. Então, foi muito importante, até para eu não ter desistido, ele nem soube disso, né. Mas o Dominguinhos foi uma pessoa importantíssima, porque além de todo o histórico dele, né, de toda a bagagem, da memória afetiva que eu acho que todo nordestino carrega, Sim, não é? No São João a gente ouve muito Luiz Gonzaga, sim. Dominguinhos, e ele foi o responsável
por esse legado, né? Logo depois de o Luiz Gonzaga passou o chapéu para ele. Pra ele. E ele modernizou o forró, né? No sentido Sim. de harmonia, né? Eh, e era um músico que todo mundo sabe disso, é Inclusive, virtuoso, você tem um virtuoso. disco, né, chamado Todo Todo Domingo. domingo, o segundo álbum, onde ele participa também, ele me Que ajudou lindo. a escolher o repertório, ele me emprestou vários álbuns, né? Eu ouvi tudo, desde o início. Ele gravou primeiramente muita coisa instrumental, e depois o Luiz Gonzaga falou para ele: "Você tem que cantar, porque não dá para ficar fazendo só instrumental, porque não vai vender, né?" E é importante você Sim, cuidar também, não é, desse lado, porque a gente que é muito sonhador, assim, muito sonhador e também muito sonhar é legal também, né, porque afinal de contas antes de se materializar, a materializar gente de um sonho, o né. sonho, né, e a mente tudo, passa por por essa etapa, né. Mas o que ele eh, o Luiz Gonzaga foi muito importante também na vida do Dominguinhos nesse sentido, né, de mostrar Sim. para ele alguns caminhos. E o Dominguinhos, acho que consequentemente foi importante para você Muito também. importante, até para eu não desistir, porque tem um momento que você fala assim: "Meu Deus do céu", eu tinha 19 anos, eu iniciei ia fazer 20. Quando eu conheci o Dominguinhos, acho que eu já estava com 20 já, mas foi eu era muito novinha, assim, né, e muito sem noção da vida mesmo, porque aqui eu vivia numa redoma dos meus Sim, pais, meus amigos, era tudo muito eu já fui logo para São Paulo, e tocar na noite, né, então ele dizia muito assim, ele me chamava de cigana, "É cigana, não deve ser fácil ficar essa noite aí sozinha, uma mulher, não é? Mas eu tô aqui", me ligava e contava as histórias de Luiz Gonzaga, isso era um privilégio muito grande, né. claro, maravilha. Você levou a música para vários países, né. O que mais surpreende os estrangeiros quando eles, conhecem a nossa musicalidade, isso que você leva? Eles têm muito respeito pela música brasileira, esse legado da bossa nova, né, eles deixaram uma marca muito positiva, então quando eu chego, né, claro, apresentando também outros estilos, Sim, daqui do nosso Nordeste, forró, música maranhense, as canções também, sim, como em Sanremo, né, foi uma canção de minha autoria, que me deu o primeiro lugar e foi inclusive um algo assim, nossa, muito importante também, ah, para minha carreira, né. Mas eu vejo que eles são muito abertos para quando eu chego em Portugal, eu faço programas de TV sim. de muita audiência, não é, por exemplo, e que aqui no Brasil a gente já tem uma dificuldade maior para acessar, não é. Então essa facilidade de acessar a mídia, de acessar as pessoas, eu sinto muito mais leveza e muito Lá mais fora facilidade que lá fora do que e aí eu ia te em perguntar nosso próprio país. desse prêmio de Sanremo, como É. como surgiu? Tu te inscreveu? Como foi? Eu me inscrevi com ela em português, e é um festival, na verdade, alternativo, né, não é um festival Sim, de música italiana, porque tem o Sanremo, que é só música italiana, sim, e tem esse festival, que é a música do mundo, chama-se Sanremo Senior. Então são pessoas do mundo todo. A grande maioria são composições em inglês até nesse caso, né, quando eu fui. E eu era a única música em português, inclusive, tinha música em italiano, em inglês, enfim. E eu fiquei muito surpresa em ganhar o primeiro lugar, não é? Eu senti, né, uma alegria muito grande, poder representar o Brasil também naquele momento, porque afinal de contas, como eu disse, era a única música em português. muitos artistas deixam suas raízes para alcançar novos públicos. Você fez o contrário, levou suas raízes junto com você. Isso sempre foi um propósito? É um propósito? Ah, passou a ser, mas não era não, era eu sou maranhense e sempre meu avô era folclorista, acho que eu nunca nem contei essa entrevista, mas Fulgêncio Pinto, inclusive, era escritor, tem uma rua lá na Alemanha com o nome dele, Fulgêncio Hã? Pinto, aqui na Alemanha, Bayern, né, mas ele tem uma história, né, também com a música popular. Minha avó
Eh, aliás, minha bisavó, a mãe dele, era chefe de terreiro, fazia festa do Divino Espírito Santo, filha de escravos, né, era um quilombo Araçagi. Então eh, ela era tipo a chefe do terreiro, a chefe do Sim, sim. tudo, enfim, dona Alta, né. Eh, então isso já vem aí de gerações, né, essa coisa, esse gosto pelo. E eu acho que, quando eu era muito pequena, meu pai me levava lá ele trabalhava na frente do pessoal da estiva, que fazia muito tambor de crioula e tal, e eu ficava pedindo para ele para ir para lá, então ele saía do trabalho, né, ele trabalhava na CDL, e ia comigo, né, e eu ficava lá no meio do tambor de crioula, assistindo e olhando e brincando e dançando, e a musicalidade, né, já me enfeitiçava ali, aquela Sim. coisa. Então foi uma aptidão que eu tenho mesmo desde pequena e vontade de estar no meio, e essa musicalidade, essa memória afetiva faz parte de mim, né. Você já dividiu o palco com grandes nomes, né, como Alcione, Luiz Melodia, Geraldo Azevedo e Dominguinhos, como nós falamos, né. Qual encontro mais transformou sua carreira? Eita, meu Deus. O que mais transformou minha carreira, eu acredito que foi o encontro com Dominguinhos, porque foi num momento muito delicado, né, logo no iniciozinho que eu estava sozinha ali naquela cidade maluca e maravilhosa ao mesmo tempo, de muitas oportunidades, né. Mas foi o encantador também, o momento com Ana Botafogo, porque eu aprendi muito com ela, a disciplina daquela mulher, é Sim. incrível, né, a forma como ela lida com o trabalho dela, a seriedade, então você aprende muito. E Geraldo Azevedo, a a Elba, né, foram momentos Sim, esporádicos, sim. assim, mas que foi de uma alegria muito grande, porque eu sou fã dos 2 também, do Alceu, o Carlinhos Brau também é um Carlinhos Brau, artista com quem eu tenho muita proximidade, assim como eu tinha com Dominguinhos. Então é um artista que eu lancei um álbum, né, pela gravadora dele, pela Cangial, gravei um clipe com com ele, que ele. tá aí, o Amor. Amor. A gente tem um trabalho juntos, que é o Brasil Sanfona, que a gente vai começar a apresentar. E é um artista que eu aprendo muito quando estou junto também. Então eu acredito que é uma carreira. É muito louco, eu estava pensando nisso, sabia, esses dias. Gente, muita gente não me conhece, porque eu não tenho milhões de seguidores, não, no Às no vezes Instagram, sim. não é? Mas eu considero minha carreira uma carreira de sucesso, porque Uhum. eu dividi palco com muita gente que eu admiro, com quem eu e sempre foi o meu objetivo, né, fazer arte, fazer música, e eu acredito que eu alcancei, não é? Tenho alcançado, tem muita estrada. Hoje vemos os artistas misturando os ritmos tradicionais com sonoridades modernas. Uhum. Como inovar sem perder as suas essências, suas raízes? Você faz isso, como é que você faz para inovar, sem perder suas essências? No caso do primeiro álbum, por exemplo, né, que eu fui para uma cidade cosmopolita, que é São Paulo, naturalmente a gente vai recebendo outras influências, vai conhecendo outros, vai trocando com colegas, né. "Ah, você conhece fulano? Conhece o trabalho de ciclano e tal?" E também na minha juventude, assim, eu ouvi muito Beatles também, não é, porque meu pai era fã do Jovem Guarda, dos Beatles, Sim, sim. isso também. O rock, né, depois mais pesado, que foi com o pessoal da Alquimena, Sim. que era bem próximo, e foram me apresentando outras sonoridades, e essa mistura vai ficando muito tranquila, não é. Quando a gente começa a pensar no o primeiro álbum, na verdade, foi bem acústico, né, o Sentido. E depois eu tô no Domingos, que Sim. eu acho que a Nordestinidade Então não muito você vai presente, a canção do Dominguinhos, que eu quis ressaltar muito, porque é muito linda, eu acho. ah, Eh, super. e aí o terceiro álbum já vem com essa pegada mais moderna, no sentido de mais distorções e influências eletrônicas, né. E o Eletrobatuque, que é o álbum que eu acho que tem mais Lindo. característico nesse sentido, sabe, de onde a gente conseguiu realmente trazer Essa mistura, né. essa mistura de uma forma muito mais clara e equilibrada, assim. Eu tenho muito orgulho desse álbum do Eletrobatuque, apesar de não ser tão divulgado,
mas é um Mas álbum é um dos álbuns mais eu bonitos. acho lindo demais. Porque o Dip Lee, que foi o produtor musical, a gente conseguiu se entrosar muito bem e e eu tenho muito orgulho dele mesmo. Depois de tantos anos de carreira, o que ainda emociona a Flávia Bittencourt quando ela entra no palco? O que me emociona é a troca com as pessoas que estão ali, que vieram de suas casas. É impressionante, né, poxa, a pessoa saiu dessa casa, se arrumou para sair, para nesse momento estar aqui, a gente estar junto, né, nessa troca e fazendo música é o que me emociona, é o que me faz continuar, é o que me faz acreditar. É. Continuar sonhando, né, continuar acreditando. E, gente, assim, eu nunca esqueçam que sonhar é apenas o começo. Eu conheci Flávia, eu já conhecia, mas a gente se conectou lá na pandemia, fizemos um trabalho juntos ali na pandemia, foi muito importante. E hoje a gente está aqui. Então eu sempre digo: "Cuidado com aquilo que você sonha, que pode se tornar realidade". É. Tem um amigo querido que fala muito isso Mas é também, sabe. verdade, O já é ele verdade. repete demais. É verdade, Cuidado com o que você sonha, porque pode se tornar realidade. e assim, eu sou fanzaça e tenho essa dádiva de te ter como amiga, como uma pessoa próxima, uma pessoa que me responde, que está perto. E você não tem aquele ar da popstar, do superstar. E eu vejo sempre você sempre atenciosa para seu público, com as pessoas que te acompanham. E tem um público, assim, que é apaixonado por você, assim como eu, faço parte desse público. O que que é mais importante, assim, o que que você procura, trazer no seu repertório que encante esse público, que encante essas pessoas? Porque, assim, eu sou encantada nos teus shows. Ah, meu momento maravilhoso, né, de uma sensibilidade incrível. O que eu penso mesmo é fazer algo verdadeiro, assim, né, cantar canções que me tocam primeiramente e que eu, consequentemente, eu acredito que vão tocar as pessoas, porque arte é isso, não é? Seja para uma reflexão, seja para falar de amor, né, falar de seja o que for, né, eh, de alegria, como é no carnaval, né, é um ato. A arte existe porque a vida não basta, como dizia Ferreira Goulart, né. Se Então a tivesse arte é um momento ali onde é uma catarse, né, de todos que estão ali naquela comunhão, uma comunhão, onde a gente está ali para se elevar de alguma forma, né, seja através da alegria, do choro, do riso, né. A arte é isso, ela é elevar o ser humano, né. Ela existe. Eu acredito nesse propósito, então por isso que quando eu digo que cada qual com seu propósito e tá tudo certo, pra mim é isso. se tivesse uma música, você conseguiria dizer uma música: "Essa música representa minha carreira", representa teria? Vazio, vazio, não diria a carreira, mas diria que um momento muito significante da minha vida, que foi o rompimento dos laços dos meus pais, da minha cidade, Sim. e foi o que eu senti, o vazio existencial ali, né, e meu Deus, onde eu vou pisar onde agora, né, para onde eu vou, o que que vai acontecer, né, o que que me espera nessa cidade, né. Foi um momento, de uma mistura de muita angústia também, né, muito nova, emocionalmente muito imatura, naturalmente, né. Então, foi um momento decisivo e marcante. Digamos que agora nesse momento, é a primeira vez que alguém tem um contato com a música da Flávia Bittencourt, né. Qual sentimento você gostaria que ela tivesse? Conexão, de é o que é o que todo mundo ninguém faz música só pra si, né. A gente Sim. quer partilhar e é muito bom quando há essa conexão. É isso, a ideia é essa, quem
tiver conexão com o que eu faço, venha e será muito bem-vindo. E o São João também ele é muito importante para você, né, é um período que você, trabalha acho que trabalha bastante, aliás, você trabalha o ano inteiro, mas é uma data para nós nordestinos muito importante. Como você vê esse período que a gente vive, que é o São João? Ah, é um período importantíssimo para o maranhense, gente, pelo amor de Deus, é onde a gente considera A gente São vive, né, João, pulsa, é acho que a atmosfera inteira da é cidade. e a gente carrega essa memória afetiva o resto da vida, né. Eu lembro muito de São João, quando eu era criança, de brincar de quadrilha na rua. Eu morei no centro, né. Ah, você morou no centro. Quando eu era criança, lá chamava Céu e depois Rua Rocha Pombo, ali perto do DR, enfim. Sim. Então lá eu brinquei muito, muitos queimados, e na época de esconde-esconde, e na época quando chegava perto de São João a gente fazia as As bandeirinhas, bandeirinhas. fazia aquele grude, né, que era Sim, sim. tapioca, Ah, sei lá, eram os adultos que faziam. E a gente colava as bandeirinhas na rua, todo mundo junto ali, os vizinhos, e fazia as quadrilhas, tinha dança portuguesa, tinha tambor de crioula também, não é, tinha a Bumba Meu Boi, e fez parte da minha vida o tempo todo, então, eh, eu desejo que continue sendo assim, não é, para as próximas gerações e que porque faz muito bem, não é? então se você A pudesse nossa identidade, eh, faz parte do disso, né, ser do maranhense, nosso ser, né. lógico. Então agora se você pudesse deixar uma mensagem para quem está em casa, queria que você deixasse suas redes sociais. Siga o seu propósito, não olhe para o lado, não se compare a ninguém, seja você que as coisas vão acontecer, é isso. Você nunca se esqueça que tudo na vida tem um propósito, e os propósitos eles são feitos para que a gente possa crescer. Muitas vezes a gente pensa que as quedas elas vêm para atrapalhar as nossas vidas, a gente às vezes tropeça em tijolos, mas pega esses tijolinhos e vá montando a sua escada, a sua rampa, que você vai chegar lá. E agora chegou um momento muito especial. Vamos ouvir mais uma música de Flávia Bittencourt. Você bem sabe, eu não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Se você quer partir pra viver por viver sem amor, não tenho culpa. Eu não lhe prometi um mar de rosas. A promessa que eu fiz foi fazer você feliz. Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero, o quanto eu sou sincero. Se eu falasse talvez ao menos uma vez, por o mundo inteiro aos seus pés, contente eu voltaria, mas isso eu não podia. Não há razão pra ser tão triste, nosso amor ainda existe. Temos muito tempo para amar. Você bem sabe, não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Se eu fizesse uma canção de todo o coração,
e nela eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver, você talvez até nem fosse entender. É bem melhor você pensar no passo que vai dar, pois há sempre alguém querendo ver um grande amor como o nosso no fim. Isso mesmo você disse pra mim. Não há razão pra ser tão triste, nosso amor ainda existe. Temos muito tempo para amar. Gente, agora chegou aquele momento maravilhoso, esse quadro educativo que eu amo e as pessoas gostam muito. E esse mês, as pessoas fizeram muitas perguntas e o Elson agora vai vir para responder com vocês o quadro Direitos Sem Barreiras. Agora começa o quadro Direitos Sem Barreiras, um espaço criado para informar, orientar e garantir o acesso aos direitos das pessoas que mais precisam. Com o advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais, Elson Almeida. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para fazer valer cada um deles. Olá, Ferreira, olá, amigos e amigas, telespectadores. Sejam bem-vindos ao quadro Direitos Sem Barreiras. Eu sou Elson Almeida, advogado especialista, e hoje falaremos sobre os direitos da pessoa deficiente durante as viagens nas festividades de São João. E para começar a responder as dúvidas, recebemos a pergunta da senhora Francisca Santos, que questionou o seguinte: Doutor Elson, a empresa de ônibus pode dificultar meu embarque por eu utilizar a cadeira de rodas? Categoricamente, a resposta é não. Empresa de ônibus, de transporte particular ou público, não pode impedir que a pessoa deficiente, com o uso de cadeira de rodas, tenha dificuldades ou seja impedida de embarcar em um dos seus transportes porque não tem acessibilidade ou, enfim, devem obrigatoriamente ter meios adequados para que a pessoa deficiente seja incluída no transporte. Então, a resposta é não, e se este direito for violado, cabe inclusive ação de danos contra a empresa, seja pública ou particular. A próxima pergunta é do Carlos Alberto, que diz o seguinte: existe algum benefício para a pessoa com deficiência que viaja para outros estados? Sim, existe. Dependendo da legislação específica, pode ter direito a transporte gratuito municipal, interestadual. É possível ainda ter direito à redução de passagem aérea, se for o caso. Por isso, é fundamental, digo fundamental porque o direito a viajar está intrinsecamente ligado a um direito fundamental de ir e vir. Por isso, conhecer o seu direito realmente é o primeiro passo para conseguir acessá-lo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco até aqui. Ferreira, te devolvo a palavra aí nos estúdios e até a próxima. Que maravilha ouvir Mar de Rosas com Flávio Bittencourt. Vamos voltando aqui com o nosso papo de cadeira. E agora a gente vai receber uma pessoa muito bacana que, em meio aos sons, cores, emoções desse período junino, também é importante refletir sobre a inclusão, a acessibilidade. É importante refletir sobre a importância de estar em espaços diversos, mas entender que nós somos diversos. Inclusive, temos as pessoas neurodivergentes que também merecem curtir né, as nossas festividades de São João. Eu recebo aqui no estúdio Damião Júnior, que trabalha com musicalidade. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Prazer imenso estar aqui na sua companhia e bater um papo super importante, que é nada mais do que a inclusão, né? Não existe a inclusão sem saber especializado. E essa propagação de informação que você está fazendo aqui, nossa, é muito gratificante para várias famílias.
porque é muito importante, né, Damião, a gente levar, porque assim, o papo de cadeira ele vai para o Brasil inteiro, né. Justamente. Então a gente sai através do YouTube, então qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, do mundo, tem acesso a essas informações, então eu acho muito importante. Show de bola. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Damião, quando você percebeu que a música poderia ser uma ferramenta de cuidado, transformação, principalmente transformação de vida? Certo. A música, assim, ela sempre fez parte de mim, mas foi num período que eu me tornei professor de música, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola bem inclusiva, que eu identifiquei que a música ela poderia ser muito mais do que entretenimento, principalmente para pessoas que tinham dificuldade referente à comunicação, à interação social com outras pessoas. Então houve esse despertar para me procurar outros caminhos da música, que foi onde eu encontrei a musicoterapia, né, com objetivos mais terapêuticos. Muita gente confunde aula de música com musicoterapia. Qual a diferença, assim, dos 2, Damião? Essa é uma pergunta de extrema importância, que até muitas famílias hoje têm dificuldade em entender a diferença de uma para a outra, né. A musicoterapia, eu vou trabalhar todos os benefícios que a música disponibiliza, como os próprios instrumentos em si, para gerar música, ritmo, harmonia, melodia, tudo isso para mim chegar a um objetivo terapêutico. Por exemplo, digamos que eu esteja atendendo uma criança que ela tem dificuldade na comunicação verbal, né. Então eu vou trabalhar a música para mim chegar a esse objetivo maior que é a fala. É claro que para ela poder chegar a essa fala, eu tenho que verificar se ela tem os pré-requisitos que cheguem, por exemplo, a apontar. Será que a criança ela sabe apontar? Se ela não sabe apontar, eu vou trabalhar com a música para ela chegar a esse objetivo. Os pré-requisitos até eu chegar à cereja do bolo, que é a fala. A musicalização, ela se diferencia. É importante destacar e frisar que todos eles têm um objetivo maior, que é o desenvolvimento de quem está participando. A musicalização tem um objetivo de despertar o desejo pela música, que já começa desde os primeiros momentos de vida da criança. E a aula de música é mais técnico. Por exemplo, Fábio, você quer uma aula de violão, é técnico para aquele instrumento. Essa é a principal diferença. A musicalização é um objetivo mais pedagógico, como um técnico Entendi. também, e a musicoterapia é um objetivo mais clínico, mais terapêutico. Então, hoje você trabalha com essas 2 modalidades ou mais com musicoterapia? 75% dos atendimentos que eu realizo é relacionados à musicoterapia, mas como eu tenho música licenciatura, eu consigo atuar também como professor de música, como educador musical. Eh, como musicoterapeuta, você pode contribuir com o desenvolvimento, dos autistas e outras pessoas neurodivergentes. Como é que se dá esse processo, né, de trabalhar, com esse público? Ó, dentro do autismo, né, a musicoterapia ela é muito importante porque toda família que vai procurar um apoio, o primeiro ponto que é observado na criança é a questão da comunicação. Por exemplo, atraso na fala. Se a gente for pegar um índice pela ANS, a maioria das pessoas, 85%, vão procurar apoio por conta de dificuldade na fala. E a comunicação, ela entra com uma forte potência referente a esse diagnóstico, porque tem a música, né? Eu costumo dizer que a música, ela é a voz de Deus agindo de forma silenciosa. A pessoa pode ter qualquer tipo de transtorno, mas a parte que é perceptiva a música, o córtex auditivo, é a parte que não é afetada. Por exemplo, é muito mais fácil eu ensinar uma criança o ABC cantando do que simplesmente falando para ela A, B, Entendi. C, D, ou cantando A, B, C, D, F, G. Isso vai se tornar mais prazeroso para a Porque criança fica mais ouvir. fácil Assimilar, de memorizar. Que justamente. massa. Nós estamos no período de São João, né. Eh, como as pessoas com sensibilidade auditiva pode, viver essa festa sem abrir mão do bem-estar, de estar feliz, de viver, né, esse De período? participar, né? Ó, a grande maioria, principalmente do público autista, tem a questão da sensibilidade auditiva. Um dos recursos que nós podemos estar utilizando é os abafadores de ruídos. Outro ponto muito importante é trabalhar a previsibilidade. Por exemplo, se nós queremos levar ela numa abertura do São João, vamos já apresentando vídeos
para ela se sentir habituada, quando chegar num dia dessa apresentação, ela se sentir tranquila. E também verificar possíveis horários que tenham mais tranquilidade, que não tenham tantos recursos em si. Mas a previsibilidade é de extrema importância já ir trabalhando com as pessoas que querem ir a um arraial, não é excluir, mas sim criar alternativas que ela possa também participar de maneira satisfatória, gerando, além dessa questão de prazerosa, gerando desenvolvimento. Porque ele vai trabalhar a interação social com outras pessoas, a atenção compartilhada, que vai ter vários estímulos reunidos nessas apresentações. Sem falar, né, que o São João é a Copa do Mundo do Do Maranhense. Maranhense. Temos que E levar do todos, nordestino em em si, né? geral, né? Então, é muito importante, gente, os produtores, quem produz, né, o São João, quem produz essas festividades, prestar atenção que o nosso público é diverso. E a gente tem que entender que não é só separar ali, eu costumo dizer, Damião, que muitas vezes eles separam chiqueiros. Sim, entendo. Aí, para quem está fora do Brasil, chiqueiro aqui no Maranhão é aquele lugar onde criam porcos. E eu costumo dizer que as pessoas fazem chiqueiros para as pessoas com deficiência. E aí mistura todo mundo e aí acaba que muitas vezes a pessoa neurodivergente ela não consegue participar Usufruir, né? plenamente, né, desse processo ou dessa festividade. E o que você falou é de extrema importância, assim, a inclusão referente à questão de eventos já começa com um planejamento, que a intenção não é deixar a pessoa excluída, mas criar alternativas para que ela venha participar da mesma potencialidade que as outras pessoas estão participando. E tudo isso começa com um planejamento. E, gente, isso é obrigação por lei, isso é direito. Eu tenho dito aqui no Papo de Cadeira e repito, acessibilidade não é um favor, é um direito, é um direito. Nós temos o direito de estar, nós temos o direito de participar. Então, nunca, você que é produtor, repito mais uma vez, a acessibilidade não é um favor, é um direito. É isso aí. O excesso de som, de luz, as multidões, pode ser um desafio para muitas pessoas. Como tornar esses arraiais mais inclusivos? É aquilo que eu acabei de falar em si. Eu vou promover esse evento, a inclusão não é eu pensar apenas em um público isolado, eu planejar. Rampa, né? E isso não apenas nas Sim, pessoas não. neurodivergentes ou autistas, em toda a acessibilidade possível. Porque, gente, nós estamos falando de algo cultural. São João. Todas as pessoas têm que viver esse momento, têm que participar. Então já vai começar desde o primeiro momento do planejamento. Acessibilidade, rampas, questão da iluminação, porque tem muitos estímulos, verificar qual seria um horário que eu poderia disponibilizar para determinado público, não que os demais não venham participar, mas que venham participar, mas que eu venha diminuir esses estímulos para que as pessoas que têm dificuldade em estar junto com grande multidão possam participar da melhor maneira possível. Eu tenho uma deficiência adquirida, né, sofri um acidente em 2017, Uhum. e aí quando eu comecei a frequentar os locais culturais, que eu sempre gostei, sempre fui apaixonado, né, principalmente pelo São João, eu comecei a perceber, né, essa falta de acessibilidade, de cara, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, para contribuir, né, e hoje eu trabalho na parte de acessibilidade cultural, Muito bom. e eu sinto muito essa falta de ter o olhar técnico, claro, da pessoa sem deficiência, mas da pessoa com deficiência também. E aí muitas vezes dizem assim: "Ah, mas a gente não tem a mão de obra". Tem sim, temos mão de obra qualificada de pessoas com deficiência. Ou vocês não estão pesquisando, ou vocês simplesmente não querem que a gente participe, Justamente. porque nós estamos aí para isso. E nada melhor do que criar esses eventos perguntando, Fábio, Exatamente. o que seria o ideal para você em um evento? Para poder fazer essa questão da inclusão, eu tenho que perguntar. Não adianta eu criar algo baseado na minha visão, mas quem vive de fato todos os dias é que sabe que realmente necessita e precisa. Então, fazendo essa pesquisa, conversando com a comunidade, eu tenho certeza que eles irão criar um evento acessível e de uma grande potência. E eu acho que a gente amplia o público, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim: "Ah, vou fazer acessibilidade para quê? Não tem necessidade, não vai vir ninguém". E outro trabalho importante é de conscientização.
conscientização com as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, mas que elas venham a aprender. Porque às vezes as famílias em si acabam não levando seus parentes por não acreditar que tem essa acessibilidade. Então, assim, o governo, todos os atores sociais têm que fazer esse trabalho de conscientização para promover esses eventos com mais acessibilidade para todos. Você também atua na área de saúde mental. Qual o impacto da música, na ansiedade, na depressão, na regulação emocional? Ó, a música em si, ela já é terapêutica, mas quando usada com intenção, se torna ainda mais poderosa, né? A música, ela tem a capacidade de estimular a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de criar novas conexões, se adaptar. Por exemplo, digamos que dentro da ansiedade eu tenha um nível mais afetado. A partir do momento que eu pego uma determinada música com intenção, é claro, conhecendo as particularidades do meu paciente, e começa a baixar os níveis dessa ansiedade. Por isso, assim, não apenas na ansiedade em si, mas ela vai trazer mais relaxamento para o corpo, Entendi. o que faz deixar essa pessoa mais prazerosa. Não é que vai curar de vez em si, é um trabalho de escada, né? É engraçado que tu falando aí, Daniel. Sempre quando eu tô meio agitado, eu boto música pra ouvir e eu fico mais calmo. Isso, É isso. muito massa. Com intenção. O outro dia me perguntaram, Damião, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso para me fazer a musicoterapia. Mas eu acredito que em algum momento você tem acesso a alguma caixa de som, ao Spotify. O Spotify, por exemplo, eu posso criar playlists que venham me ajudar a ter meu autocontrole, a melhorar minha saúde mental, a ter mais qualidade de vida. Por exemplo, um dos grandes fatores que tira qualquer um do sério, o trânsito. O trânsito, Sim. principalmente São Luís aqui. Então, assim, se eu já sei que eu fico nervoso no trânsito, então eu posso criar uma playlist que a partir do primeiro momento que eu tirar meu carro da garagem, eu já coloco ela. De forma inconsciente, ela já vai estar agindo, Aquilo ali vai vai relaxar, né? relaxando. E a musicoterapia, esse tipo de terapia, não é tão barata assim. O que que as pessoas de casa poderia fazer? Ah, eu não tenho acesso à musicoterapia, mas eu queria de alguma forma ajudar o meu filho, né, porque a gente sabe que a nossa rede de ensino ainda é muito carente, né. Sim, sim. Porque eu acredito que isso deveria estar na rede de ensino, deveria ser na grade de ensino, né. Isso. Temos algumas leis, assim, mas ela tem, assim, pouca estrutura Pouca estrutura. referente, por exemplo, à Sim, educação sim. musical. Temos a musicoterapia educacional, que é para ser fantástica, que não é apenas só para o aluno, mas também para os professores, Sim. para todo o corpo escolar. Mas, assim, como você falou, ainda é muito precário essa estrutura voltada para essa questão musical. Mas em casa, a gente poderia estar utilizando as tecnologias assistivas. O que é uma tecnologia assistiva? É algo que eu venha utilizar para melhorar o desenvolvimento do meu filho. Que nem eu falei no início, a grande maioria tem dificuldade na comunicação verbal. Então eu tenho que criar estímulos para ele poder chegar ao objetivo maior que é a fala. Eu trouxe até alguns fantoches aqui, ó. Sim. Por exemplo, que eu posso estar confeccionando, não precisa ser bonitinho assim, mas eu posso estar criando alternativas que venha gerar um detalhe visual para estar estimulando meu filho. Como é Coloca, que funciona isso? se colocar aqui na mão aqui, por exemplo, aqui. Caiu outro patinho aqui. Certo. Vamos lá. O primeiro ponto é eu identificar qual o hiperfoco, qual o foco da minha criança, para poder fazer essa estimulação. Isso daqui, por exemplo, pode ser crianças que tenham foco em animais, números, porque eu vou estar contabilizando isso aqui tudo. 5 patinhas foram passear além das montanhas para... Eu faço essa provocativa. Mas só Ai, 4 patinhos. Ai, que voltaram de massa. lá. Então, quando ele olha isso visual, ele vai querer participar. Que são uma abordagem que nós utilizamos em consultórios, mas também pode ser utilizado em Em casa, casa. de maneira mais acessível, porque eu sei da realidade, principalmente do nosso estado. Mas, quando eu tenho a música a meu favor, todas as pessoas têm a música a seu favor. Então, qual é a diferença? Utilizar com intenção. A partir do momento que eu começo a utilizar o poder que a música tem, eu consigo verificar os desenvolvimentos. Mesmo que seja pequenos passos, mas em famílias, por exemplo, que você falou que não tem tanto acesso, é uma grande evolução. O que Só mais assim, tu teria que poderia ser, digamos, replicado em casa? replicado, tem esse daqui, que são os fantoches, eu vou contabilizando isso.
E também eu posso usar também a criatividade, gente. Essa é a cor A, estimulando. Vai Ah, depender muito do grau da criança que eu estiver entendi. Então atendendo. aí eu tenho Tem vários recursos, né? vários recursos que eu posso estar fazendo essa verificação. Um dos recursos acessíveis também, até referente à questão de ruídos, é esse tubo sonoro, que nós encontramos em qualquer. Isso é um sifão daqui, Se for né? isso, ó, isso aqui, ó, já pode estar trabalhando na dessensibilização auditiva. E a gente sabemos que tem pessoas que têm dificuldade. Então eu fico fazendo com maior intensidade, até ir acostumando. É aquela questão da previsibilidade que nós falamos agora há Que isso é como pouco. se fosse um ruído, né? Um ruído. Mas aí Legal. eu posso usar minha criatividade referente a isso. A janelinha abre, sempre com intenção para que a criança faça junto comigo. A janelinha fecha, se está chovendo, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Então, quando envolve a música com intenção, só o ruído pode ser provocativo, mas a partir do momento que eu coloco a música em ação, se torna mais prazeroso. Isso é barato, qualquer pessoa pode Barato, fazer, né? barato. Ou até em depósito de construção podemos encontrar para estar fazendo essas verificações aqui. Certo? Massa, Damião. O que mais tu tem aí que Referente à questão da ansiedade, que foi um dos pontos que nós tocamos, né? Temos esse tambolingo aqui, que remete ao sino dos monges, né? Que é mais utilizado em sessões de relaxamento. Que também trabalha essa questão da sensibilidade, né? De dosar a força. a pessoa pode estar encontrando isso na internet, por Pode estar exemplo. encontrando na internet, ó. Vamos lá. E cada um tem um som diferente. Cada um tem um som diferente, que uma nota musical que corresponde a um estado de espírito, digamos assim. Que Esse é o massa. tambolim-língua, que a gente pode estar utilizando. Outro ponto, né? Os fantoches já tem ali. O ukulele. Eu tenho aqui uma partitura adaptada com cores primárias, né? Que é meu caderno de atividades. A musicoterapia em si, não penso que é apenas cantar ou tocar, é assim, trabalhar Sim. todos os tipos de coordenações referente ao desenvolvimento. São várias terapias reunidas, mas que eu vou utilizar para me verificar qual o potencial que o meu paciente tem para me chegar ao desenvolvimento dele. Isso seria uma espécie de anamnésia? Ou... Aí já seria uma etapa, né? São as etapas do processo terapêutico, né? Eu atendo uma criança, não vou logo, por exemplo, passando um instrumento. Jogando lá uma música. Não. Tem anamnese, que é uma entrevista inicial. Eu ia te perguntar, o que é anamnese? Para quem A está em casa, anamnese é pessoal, uma o que que é? entrevista inicial que geralmente, se for menor de idade, eu realizo com os pais, né? Que faz todas as verificações minuciosas que seja, para mim ter o máximo de informações. Porque nem toda criança, nem toda pessoa gosta da musicoterapia, entendam isso. A musicoterapia, a criança vai receber demandas para mim poder tocar naquela zona de conforto e as pessoas só crescem depois que saem dessa zona de conforto. Então vai ter momentos que eu vou demandar atividades para a criança que ela de fato ela não vai gostar, mas é essencial que realize para que ela tenha um desenvolvimento fora do consultório. Então a anamnese é a entrevista inicial e de extrema importância, onde eu vou perguntar, por exemplo, se o pai cantava para sua criança. Se a mãe cantava, Se ele tem algum tipo de, né, já teve contato com a música, com né? contato com a música. Porque o primeiro professor do seu filho, o primeiro terapeuta, são os pais. Tudo começa quando está na geração do ventre, digamos assim, que a gente chama de iso musical, que é a identidade sonora. Por exemplo, tudo que nós ouvimos ou falamos, a criança absorve, que a gente chama de identidade sonora. E a partir desse momento a gente vai criando estratégias terapêuticas para chegar ao desenvolvimento, a partir dessa anamnese. É claro que tem outras etapas, Sim. para fortalecimento de vínculo, até chegar num plano terapêutico, que é onde ele vai realizar determinadas demandas. E, consequentemente, para saber se meu paciente está evoluindo, eu faço uma avaliação onde eu vou coletar dentro de uma escala terapêutica que é exclusiva do musicoterapeuta, que nós chamamos de MUCAS, tem várias outras, mas nós, como é criança de menor idade, nós realizamos mais com essa, que vai me dar um gráfico, porque eu só consigo dizer se a criança está desenvolvendo se eu faço a medição disso. Entendi. Não tem como eu dizer para você, não, ela está evoluindo, mas cadê? Eu tenho que mostrar dados. Eu fiz a primeira avaliação, a segunda avaliação.
Subiu nisso daqui, houve uma melhora, porém diminuiu bem aqui. Nós vamos verificando estratégias para melhorar, para chegar a esse desenvolvimento. E a tua cartilha, o que tu usa tanto? A cartilha aqui é uma partitura adaptada, né, com cores primárias. Olha aí, cores primárias. E cada cor dessa daqui corresponde a uma nota musical. Entendi. Nota musical. Lembrando que a grande maioria das pessoas neurodivergentes tem uma grande facilidade, tem uma grande aptidão musical. Aí eu vou mostrando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê um? Olha só. Com as cores, aí Entendi. começa a tocar. Geralmente com um piano adaptado ou na escaleta com números. Vai depender muito do foco do meu paciente. Aí ele começa a Entendi. tocar. Certo? Ao longo da sua trajetória, qual foi a transformação mais marcante que você presenciou através da musicoterapia? Olha, são várias, são várias. Mas eu costumo frisar principalmente um dos pontos mais que me cobram, que é a comunicação verbal, frisando essa, né? Qual é o pai que não quer ouvir o filho chamar mamãe ou papai, né? Então, a partir do momento que uma criança ou um pai me fala assim, nossa, Damião, ele cantou tal música, isso para mim já é gratificante. É algo que não tem preço e sim valor, né? Então, a partir do momento que eu utilizo a música como estimulação verbal e a criança de alguma forma se comunica ou fala algo, nossa, recentemente uma mãe de um paciente meu, Devito, ela até postou, ele começou a cantar uma música que estava cantando muito, que é Uma Caneca, e ela postou, e ela ficou assim maravilhada, e eu também, porque é o Sim. momento que frisou, que ele memorizou e começou a cantar ela. Você tem um projeto chamado Notas da Inclusão, Sim. que nasceu com o propósito de promover a acessibilidade. O que te motivou a ter essa iniciativa? Olha, eu conheço muitas pessoas, principalmente comunidades, mães atípicas, principalmente, porque a grande maioria é mãe solo. E eu tava um belo dia, uma mãe perguntou, Damião, por que você não faz uma cantada para nós? E assim, meu tempo é muito corrido. Mas eu verifiquei a dedicação dela de me perguntar isso e eu tive um desejo, estava super atarefado. Ela disse, não, vamos promover uma cantata. Porque eu sabia que dificilmente, assim, poucas famílias têm acesso total a Sim, grande sim. qualidade de terapias. E aí nós vamos falar, "Não, vamos promover uma cantada natalina. Cantada diferente, que será o início do projeto Notas de Inclusão. E o projeto Notas de Inclusão, eu pensei nele não apenas só na apresentação, sabe? Mas aquilo que você falou no início, sobre a anamnese, a entrevista. Tive um grupo de apoio de amigos, psicólogos, psicopedagogos, outros musicoterapeutas que tiveram junto. Tivemos a primeira entrevista, reunimos com as famílias, entramos em contato para entendermos as particularidades e as potencialidades das pessoas que queriam participar. Teve essa entrevista, teve esse momento, e no mês de novembro, que geralmente acontece, nós começamos os ensaios. E nesses ensaios já gerando aquela previsibilidade do que vai acontecer. O último evento que nós realizamos foi no Golden Shopping. Então, todos Sim. os ensaios já eram pensados na estrutura para que eles possam ser ambientados da melhor maneira possível e participar de maneira tranquila, ser mais prazeroso para eles. Nesse último evento, teve algo marcante para mim, que a mãe ligou, que ela foi embora da hora do ensaio e não me falou, né? Ela só falou depois, só me ligou depois. Eu fui embora porque ele tava chorando, não dava. Peço desculpa, mas nós não iremos mais. Eu falei, não desista. Sabe o que nós iremos fazer? Nós iremos criar, todas as vezes dos ensaios, a previsibilidade de entrada e saída até ele se acostumar. E foi assim tão gratificante que ele acabou acostumando, porque ele tava muita gente, a gente saía, entrava, para ele se acostumar com a ambientação e participou. Então esse projeto saiu mais na necessidade de promover essa questão da inclusão, da interação social, não apenas pessoas neurodivergentes participam, mas toda pessoa que deseja Sim, sim. participar. Onde os pais também são protagonistas, cantam lá, são os coralistas. Então tudo isso a gente gera esse momento de inclusão através do Nota de Inclusão, que é um projeto totalmente voluntário e gratuito. Agradecemos até o Golden Shop por ceder o espaço para promover esse momento maravilhoso, que pode ser um momento, digamos, pode ser 40 minutos, pode ser 1 hora, mas o importante, eu costumo dizer, né, não é a quantidade de minutos ou horas, mas o importante é eternizar esses momentos que muitas das vezes é difícil para essas famílias. O Maranhão possui uma riqueza cultural enorme. Demais. Ritmos como Bumba Meu Boi, tambor de crioula, forró, né?
Isso. Eh, como esses ritmos, né, pode ser utilizados em processos terapêuticos? Olha só, isso é importante porque nós temos que respeitar a cultura local e trazer isso à tona, ainda mais para essas novas gerações, né? Através da identidade sonora, nós costumamos resgatar esses ritmos, principalmente quando os pais são envolvidos em manifestações culturais. Então, todos esses ritmos aí, eu costumo dizer que a música dentro do set terapêutico não é para o músico terapeuta, mas sim para o paciente. Tudo que ele nos traz da sua identidade sonora, o que ele ouve ou deixa de ouvir, nós trazemos isso para chegar a um objetivo maior. Então, ritmo, percussivo, tudo isso é de extrema importância para que chegue esse desenvolvimento. É claro, sempre respeitando as particularidades. O meu objetivo maior não é nem, por exemplo, que ele cante ou toque, mas que a gente venha promover um desenvolvimento, uma Desenvolvimento. qualidade de vida. Se ele gosta do ritmo, mas ele não toca. Eu vou utilizar, porque meu objetivo maior é terapêutico. Então, assim, ainda mais resgatando essa questão da cultura, e a cultura eu costumo dizer que é algo celestial. Se torna muito mais prazeroso, se torna muito mais fácil quando nós identificamos isso e não queremos tirar essa cultura. Nós Entendi. respeitamos essa cultura, essa particularidade deles. Então é muito importante que sempre haja essa valorização, esse resgate da cultura. A musicoterapia foi regulamentada recentemente, né, pela lei, número 14.842 de 2024. O que essa conquista representa para os profissionais, da área, principalmente para as famílias que buscam esse tipo de atendimento? Muito bom essa pergunta. Essa regulamentação é um marco histórico na nossa categoria, né? Traz mais valorização para o músico terapeuta. Foi 11 de abril de 2024, recente, né? Mas Recente. nós já temos uma associação que está lutando há muito tempo com essa regulamentação. Pois hoje, essa regulamentação ela traz mais segurança para a família, para poder diferenciar da pessoa que é capacitada, porque nós estamos trabalhando com desenvolvimento humano, trabalhando com pessoa. Então é o bem mais precioso de alguém. Trabalhar com comportamentos. Então isso vai trazer mais segurança. Vai diferenciar, por exemplo, o músico, que é um papel super importante, do músico terapeuta. Não é porque eu sou músico terapeuta. Tá dando para entender essa diferença? Sim, sim. Então, essa regulamentação vem trazer justamente para disseminar isso e trazer segurança. Ele é musicoterapeuta, utiliza música para objetivo terapêutico. Porque se eu não tiver um conhecimento específico, uma capacitação específica, a música não é só para o desenvolvimento. Eu também posso fazer que a pessoa venha regredir. Entendi, Então, entendi. assim, traz muito mais segurança para as famílias, para as clínicas que irão trabalhar. E vão entender, não é porque o Joãozão ali toca violão que ele é musicoterapeuta. Tem que entender se ele passa por uma capacitação. Porque a mesma música que eleva é a mesma música que destrói. Hoje a gente vê muitas escolas com escola de música. Eh, qual a importância da gente ter a musicoterapia dentro das escolas? Ó, a musicoterapia, dentro das escolas, você fala escola regular ou a escola de música em si? Escola regular. Escola regular. É bom ter aula de música assim, com uma musicalização, aula de música em si. A musicoterapia escolar, ela é boa porque ela vai abranger não apenas os alunos, mas também os profissionais. Um músico, por exemplo, ele pode participar da musicoterapia, Entendi. referente a algum tipo de frustração, algum tipo de ansiedade que é voltado muito à questão da performance, da cobrança, dos palcos. Então, o músico ele pode fazer musicoterapia. E dentro da escola, não é apenas o aluno, o professor pode participar, o diretor pode participar, todo o corpo escolar. Porque o objetivo maior da musicoterapia é promover essa qualidade de vida. Quando um clima organizacional está saudável, há um desenvolvimento, tanto na educação como na questão clínica. Então, assim, é fantástico ter a musicoterapia inserida dentro do contexto escolar. Então, senhores gestores, eh, nunca se esqueçam que não é só botar ali uma sala com vários instrumentos e que isso vai ajudar. Claro, ajuda, mas nós temos que ter profissionais preparados, né, que foram preparados, para atender esse público, né, que cada vez é mais crescente e que precisa, né, desse suporte. Então a educação ela é fundamental, ela é uma premissa e um direito da criança, né, ter acesso à educação é um direito assegurado por lei.
Então, não esqueçam, gestores, é importante que a gente trabalhe com profissionais capacitados para que a gente não possa fazer aquilo que você disse, né, Damião? Regredir. Regredir, justamente. Não apenas no contexto escolar, só enfatizando, também temos a musicoterapia organizacional. Nós sabemos que o mundo empresarial vive de lucro, vive de resultados. Mas para permanecer no topo é necessário ter uma base sólida, né? E a musicoterapia vem justamente para isso, para melhorar a qualidade de vida dos funcionários, do gestor em si. É muito importante ter a musicoterapia inserida. Agora eu queria que você dissesse qual a mensagem que você deixaria para as famílias, que convivem com o autismo, a deficiência, ou outros desafios relacionados à saúde mental, voltada para a música. Que mensagem você deixaria? A mensagem que eu deixo é de esperança, de acolhimento e nunca desista. Por mais difícil que possa ser a caminhada, não existe vitória sem luta. É certeza que a vitória vai vir. Basta você se empenhar e acreditar. Que nem você falou para mim, né? Sonhe e acredite que vai se realizar. Então agora eu queria que tu deixasse tuas redes sociais para quem quiser te procurar, saber mais um pouco do teu trabalho. Certo? O meu número de contato é o 989-8766-3374. O meu Instagram, onde tem alguns trabalhos que vocês também podem fazer a verificação, tanto para profissionais, para consultoria e até mesmo para alguns atendimentos, é o Damião_musicoterapia, onde eu realizo tanto atendimentos online, presenciais e também realizo consultorias voltadas para todo o Brasil. Então é isso, gente. Estamos finalizando mais o Papo de Cadeira. Muito obrigada, Damião. Eu que agradeço, meu amigo. Seja sempre bem-vindo. As portas do Papo de Cadeira, Muito obrigado. do Estúdio Vivo, está sempre aberto para você. Seja muito sempre bem-vindo. E a gente termina cheio de felicidade nessa caldeirão que é o São João, né? E estamos muito felizes de estar nessa caminhada, trazendo informação para você que está em casa, trazendo cada vez mais artifícios, né, para que as pessoas, para que vocês tenham acesso à informação, à música, à arte como um todo. Então você, de qualquer lugar do Brasil, sempre se conecte aqui com o Papo de Cadeira. Se você tem uma dúvida, uma sugestão, mande aqui para a gente que a gente vai estar conversando com vocês. E nunca se esqueçam que aqui todo mundo tem voz, todo mundo tem vez, e a cadeira é só um detalhe. Ficamos agora com mais uma música de Flávio Bittencourt. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo Papo de Cadeira. Bebê, oh, 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 bebê, oh. Tem sereia, segura na ponta da areia. Vai. Tem sereia na ponta da areia. Os teus olhos de cristal, tua boca de água e sal. Vivo a te namorar. Aonde? Na claridão do luar. Bebê, oh, bebê, oh, bebê, oh, bebê, oh, bebê, oh, oi. Bebê, oh, bebê, oh, bebê, oh, bebê, oh, bebê, oh. Tem sereia. Diga aí, Fabinho. Na ponta da areia. Tem sereia na ponta da areia. Os teus olhos de cristal, tua boca de água e sal. Vivo a te namorar na claridade